Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório. Na oração do entardecer, dentro da oração do entardecer, estamos orando ao Espírito Santo. Hoje, amados, eu quero vos falar acerca da divindade do Espírito Santo. Eu já falei um pouco sobre o Espírito Santo participar da criação, o Espírito Santo gerar Cristo dentro do ventre da Maria. Falei-vos acerca do Espírito Santo atuar nos bastidores. Eu, em outra oportunidade, estarei falando sobre o fruto que o Espírito Santo produz. Mas hoje eu quero falar sobre a divindade do Espírito Santo. Antes de orarmos, existe uma passagem no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, onde apóstolo Paulo faz a seguinte menção. Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Muito bem, amados. Com base nesta menção que o apóstolo Paulo faz ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ele coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo unido, mostrando a divindade dessa Trindade. A divindade de Deus Pai é admitida em toda a Bíblia Sagrada. Encontramos tal verdade expressa tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Entre muitas verdades reveladas na Palavra de Deus, essa é uma das mais importantes e fundamentais. A divindade de Jesus é confirmada também em muitas passagens da Escritura, especialmente, é claro, no Novo Testamento, tanto nos Evangelhos quanto nas próprias cartas ou epístola. No entanto, a divindade do Espírito é ensinada de maneira mais sutil. Quase não se menciona a divindade do Espírito Santo, amados. O Espírito Santo parece sempre estar nos bastidores, parece sempre estar em segundo plano, mesmo nas cartas, mesmo na própria escritura das cartas escritas pelos apóstolos. Então, ela pode ser deduzida a partir de várias declarações bíblicas que são indiretas. Eles não são diretamente. Precisamos comparar a passagem com passagem a fim de examinar cuidadosamente o que Deus revelou em sua palavra sobre o próprio Espírito Santo. Ao fazer isso, não devemos afirmar menos do que aquilo que a Escritura declara, mas também não devemos ultrapassar o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Este assunto, amado, exige uma atitude de humildade. Não devemos fazer do nosso raciocínio humano sobre Deus o padrão de como se deve compreender o Espírito Santo. Em vez disso, devemos aceitar o testemunho do que a Escritura afirma, não importando quanto seja difícil entender plenamente alguns conceitos acerca do próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele é comparado como fogo, ele é comparado como pombo, ele é comparado como água, ele é comparado como óleo, amados. E tudo
Essas comparações são essenciais para que venhamos compreender a sua divindade. O Espírito, ele já recebe o nome de Santo. Então, quem é santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, amado. A Bíblia não apresenta uma descrição sistemática da divindade do Espírito Santo. Em vez disso, encontramos índices interessantes de que os escritores bíblicos consideravam o Espírito Santo igual a Deus. Existem várias passagens bíblicas em que a mesma ação é atribuída tanto a Deus Pai, ao Deus Filho e também ao próprio Espírito Santo. Se o Espírito não fosse Deus, Pedro estaria falando algo contraditório na passagem onde ele chama a atenção de Ananias e Safira. Então Pedro seria muito descuidado, estaria fatalmente caindo no engano. O aspecto interessante sobre a natureza do Espírito Santo, entretanto, é o fato de que o apóstolo Pedro coloca Deus e o Espírito no mesmo nível. No versículo 3, amados, de Atos de Apóstolo, capítulo 5, versículo 3. O apóstolo Pedro coloca o Espírito Santo de igual a Deus. Ele pergunta a Ananias, ele fala para Ananias, porque ele diz assim para Ananias, porque ele havia mentido ao Espírito Santo, e continuou até o final dizendo, no fim do versículo 4, não mentiste ao homem, mas a Deus. Então Pedro equiparou claramente o Espírito Santo ao próprio Deus, amado. Aquele que Ananias estava apenas mentindo, não era apenas para o apóstolo, mas ao próprio Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. O Espírito é santo, e sendo santo é Deus. A mensagem aqui é muito clara, que o Espírito é o próprio Deus. Devemos nos lembrar que Jesus disse que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Devemos lembrar de que o cristão da igreja primitiva era como no coração e na mente que ele servia a Deus. Estava unido. Essa unidade era o fruto de quê? Do Espírito Santo. E por isso eles compartilhavam de maneira voluntária e livre o que possuía. Mentir a respeito desse compartilhamento mútuo era negar a unidade da comunidade e contradizer o Espírito que fortalecia e tornava possível aquela união dentro daquela comunidade primitiva. A mentira de Ananias e da esposa tentou falsificar a obra divina e a presença do Espírito Santo na comunidade da igreja primitiva. A desonestidade para com Deus é destrutiva e impede que o Espírito atue afetivamente na vida dos cristãos. Deus quer que sirvamos de maneira completa, vista que aquela nova comunidade de fé vivia um momento fundamental. Deus usou consequência drástica para garantir que a nova igreja atuasse em harmonia e em verdade um para com outros, e estivesse disposta a ser conduzida pelo Espírito Santo. É Deus, amado.
O Espírito Santo é Deus. Precisamos compreender isso. Esses são os atributos divinos do Espírito. Esses são os atributos que o apóstolo Paulo deu ao próprio Espírito de Deus. Que o apóstolo Pedro deu ao próprio Espírito de Deus. Comparando o Espírito Santo ao próprio Deus. Existe passagem que ele é comparada com o próprio Cristo. Então, nós precisamos compreender isso, amado. Por isso, o presbítero Gregório está trazendo por etapa, falando-vos acerca dos atributos, da qualidade, da ação, da atuação, da maneira como o Espírito se comportou na antiguidade, da maneira como ele se comportou sobre os profetas, sobre o sacerdote, e como ele se comportou sobre a vida de Jesus, e como ele está comportando na atualidade sobre a igreja de Cristo. Existem muitos profetas, amados, profetizando na atualidade, através de espírito de mentira. Não é através do Espírito Santo. E mentir ao Espírito Santo é mentir a próprio Deus. Então temos que ter bastante cuidado. Analisar, amados. O presbítero Gregório tem bastante cuidado nesse sentido, para que não venhamos errar, amado. Ao ponderar sobre a sabedoria de Deus, o apóstolo Paulo, ele argumentou que o Espírito Santo que nos revela a sabedoria de Deus. E, sendo Deus a essência da própria sabedoria, quem pode nos revelar a sabedoria se não for o próprio Deus, amado? Paulo empregou em seu argumento, o raciocínio de que os iguais se conhecem, somente aquele que é igual a Deus pode conhecer as coisas profundas do próprio Deus. Isso está no livro de Coríntios, 1 Coríntios 2, verso 10 até o 11. Não há como conhecer a Deus fora que, se não for pelo meio do Espírito de Deus. Porque o Espírito conhece a Ele, pois Ele é a própria essência de Deus. Ele conhece intimamente, de tal maneira que uma pessoa de fora não conhece. O Espírito Santo é de fato onisciente. A presença do Espírito é a presença de Deus em nossa vida. Então, quando as pessoas muitas vezes usam o nome do Espírito Santo para passar uma revelação mentirosa, está tentando mentir para o próprio Deus. Eu tenho visto muitos profetas falarem: Deus mandou eu falar para você isso e aquilo, e não é verdade. Eu tenho visto muitos profetas dizendo: o Espírito de revelação me revelou isso e aquilo, e quando você vai comparar mediante a palavra de Deus, aquela revelação não tem apoio da própria palavra de Deus. Então temos que ter bastante cuidado, amado. O Espírito de fato ele é onisciente. A presença do Espírito é a própria presença de Deus. Se é impossível fugir para um lugar em que o Espírito de Deus não esteja, então ele é onipresente. O salmista escreve no livro do Salmo 139, versículo 7, dizendo: para onde eu fugirei do teu Espírito? Não há como fugir do Espírito de Deus. Não tem como, amados. Não há como fugir da presença de Deus. Desculpe, amados. Não há como fugir da presença de Deus. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Aonde você tentar se esconder da presença de Deus, Deus está lá por meio do seu Espírito. Então o salmista escreve: para onde eu fugirei
do teu espírito. A Bíblia afirma que o Espírito Santo, ele é eterno. E quem é eterno? Eu estou trazendo algumas mensagens do pastor José Jacó. Algumas pessoas já me perguntaram se eu sou discípulo do pastor José Jacó. Eu não conheço o pastor José Jacó, ele é meu amigo no Face. E eu só me tornei amigo dele porque eu descobri o livro dele e fui atrás e busquei saber quem era o pastor José Jacó. Ele traz uma mensagem falando sobre Deus ter colocado a eternidade dentro da alma do homem, a ansiedade pela eternidade. E o Espírito Santo, amado, ele é eterno. E quem é eterno é Deus. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14. De acordo com ele, quantos seres eternos existem? Só Deus é eterno. Isso está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Só o Filho é eterno. Então, se o Pai e o Filho são iguais, então eles são eternos. Se o Espírito é chamado de eterno, então ele deve ser o próprio Deus. O Espírito Santo também é todo-poderoso, onipotente. Em Lucas 1, verso 35, a expressão o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, são construções sinônimos, amados, sinônimos. Nesse verso, ela se refere a um milagre de grande importância, a concepção de uma virgem, ser agora possuída pelo poder do Espírito Santo e gerar um filho em seu ventre. Então, amados, nós precisamos compreender. Em Romanos 15, 19, o apóstolo Paulo reconhece que o ministério teve êxito por força de sinais e prodígio e poder do próprio Espírito de Deus. De fato, o Espírito Santo pode realizar milagres divinos. Jesus também disse que é blasfêmia contra o Espírito é imperdoável. Mateus 12, 31 e 32. Mas talvez a mais incrível das obras do Espírito seja a capacidade de transformar o coração e a mente, amado. É Ele quem realiza o novo nascimento espiritual. É isso que Jesus disse para Nicodemos. Ele tem o poder de realizar algo que só Deus pode fazer. O novo nascimento, a transformação interior. Só o Espírito Santo tem essa capacidade. Quem tem essa capacidade é o próprio Deus. Se Deus pode fazer isso através do seu Espírito Santo, então o Espírito Santo é a própria essência de Deus. É Deus atuando por meio do seu Espírito. É Deus dentro do homem, atuando, transformando, limpando, purificando, gerando, trazendo vida e vida abundante. Isto é uma ação direta de Deus, amado. É só Deus tem essa capacidade. Então, este é uma pequena explanação que o presbítero Gregório traz acerca da divindade do Espírito Santo. Vamos orar. Vamos clamar a Deus. Vamos pedir a essência do poder de Deus em nossa vida. Que o Senhor nosso Deus traga à existência dos nossos corações uma partícula do teu ser, do teu poder. Deus de misericórdia, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus,
Eis-me aqui mais uma vez, entrando em tua presença, com espírito de adoração, com espírito de súplica, suplicando, Senhor, pela tua graça, pela tua benevolência, suplicando, Senhor, pelo teu poder, pedindo, meu Deus, que a tua graça venha abundar sobre a minha alma, revestir-me sobre a tua misericórdia santa. Que neste entardecer, a tua mão soberana esteja sobre a minha vida. Que a tua mão soberana venha ungir-me, Senhor, com teu poder. Que a presença gloriosa do teu Espírito venha iluminar a minha alma. Espírito Santo, faz de minha alma e do meu corpo o teu santuário. Morada do teu infinito amor, morada que consagra e santifica por tua presença. Transforma todo o meu ser, transforma toda a minha vida, tenha domínio sobre o meu ser, que eu seja consagrado a ti, meu Deus. Que o Senhor venha dominar os meus pensamentos, a minha mente, o meu coração. Torna os meus pensamentos mais santos, mais profundamente integrado de divina sabedoria. Que eu possa, ó Deus, através do teu divino poder, da tua divina misericórdia, através do teu Espírito Santo, tornar as minhas inspirações mais santas, mais vivamente voltada para o encontro do próprio Senhor Jesus. Ó Senhor, santifica as minhas palavras, tornando as minhas palavras como algo vivo que possa transformar vida, ó Deus. Que a minha palavra venha adquirir poder, que eu possa determinar por meio das palavras cura e libertação, a unção que despedaça todo jugo. Que a minha vida seja mais e mais viva na tua presença e que a tua palavra, ó Deus, possa adquirir vida. Santifica os meus gestos, santifica-me através da tua infinita misericórdia. Que eu possa, Senhor, crescer em sabedoria, em conhecimento, e que este conhecimento, ó Deus, possa ser colocado à disposição dos meus irmãos, que a tua obra grandiosa, Senhor, seja efetuada através da fé. Ó Deus Supremo, em o nome do teu amado Filho, eu entro, Senhor, na tua presença, com atitude de fé, movido por fé. Ó Senhor, faça fluir dentro da minha alma a presença gloriosa do teu Espírito Santo. E que todo o meu corpo agora possa ser mudado pela paz, da qual faz tua morada para sempre. Consagra o meu coração, para que se deixe tornar cheio do amor divino, para que este amor divino flua dentro de todo o meu ser, que toda a tua essência, Senhor, seja sobre minha vida, desça sobre mim, desça do alto Espírito Santo. Faz em mim a tua própria vontade. Faz em mim, Senhor, a tua graça, que eu possa estar unicamente guiada por ti, ó Deus, pois sei que tu és o próprio Espírito. Então que a tua presença esteja em minha vida, orientando-me para o cumprimento de todos os desígnios. Faze de minha liberdade uma oferenda em que se engaje em minha pessoa toda essa tua graça, Pai. Ó Senhor Supremo, Deus de misericórdia, quero ser templo, transformado em templo e morada. Quero que a tua graça, Senhor, abunde sobre a minha vida. Neste entardecer, Pai,
Eu venho reivindicar cura, libertação, transformação de vida, Pai. Toda seta inflamada do maligno vem cair por terra. Toda obra de maldição, toda obra que tem destruído vida, toda obra de encantamento, toda obra de magia negra, toda obra de feitiçaria, seja agora desfeito pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu te louvo, eu te glorifico, te dou graça por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Permaneça em nosso ser. Nos dê, Senhor, desta vitória, pois cremos, ó Deus, que somos chamados cidadão dos céus. Cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Cremos, Senhor, que se o teu Espírito habita em nós, então somos filhos do Senhor. Por isso eu oro com fé, pedindo a presença do Divino Espírito em nossas vidas. Eu oro, Senhor, por todos os colunas de oração, por todos os pregadores, por todos que fazem parte de grupos de oração, onde este áudio chegar, Pai. Cura, libertação, transformação, aconteça um milagre na vida do meu irmão. Este é o meu pedido, em nome do Senhor Jesus. Consagra, Senhor, este copo com água, que estou levantando para Ti, Pai. Que esta água tenha o poder, Senhor, a essência do Teu Espírito Santo. Este meu pedido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.